Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de Matemática Básica com o professor Júlio Nascimento. Estou muito feliz aqui em estar com vocês, tá? Vamos iniciar aqui nosso curso de Matemática Básica. Vamos iniciar com o conteúdo de propriedades da potenciação, ok? Espero que vocês gostem. No material em documento que eu vou estar enviando para os alunos que adquiriram o curso, vai ter o meu contato lá, meu e-mail, e qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato aí comigo, tá? Para a gente estar sanando qualquer dúvida a mais aí, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá iniciar. Aqui a gente tem o curso de Matemática Básica. Eu separei por propriedades, primeiramente, antes de a gente começar a fazer qualquer aplicação, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, propriedade 1. Essa propriedade 1, o que ela diz? Ela fala que qualquer número elevado a zero é igual a 1, certo? Se eu tenho aqui 2 elevado a zero, isso é igual a 1. Pessoal, mas por que esse valor é igual a 1? Olha só, pensa comigo aqui. Se eu tenho a elevado a m, e aqui eu também tenho a elevado a m, certo? Pela propriedade da potência, que nós iremos ver um pouco mais lá para frente, eu vou repetir a minha base e vou subtrair os meus expoentes, certo? Vou subtrair os meus expoentes. Só que toda subtração realizada com o mesmo valor numérico sempre é zero, né? Então, o que eu posso comparar? Eu pego esse primeiro aqui, ó, com esse segundo, eu faço uma analogia sobre eles dois. Por quê? Todo valor igual, quando eles são divididos, o resultado sempre é 1, certo? Só que esse valor ele é exatamente igual a A elevado a zero, porque eu fazendo a aplicação da potência, eu faço m menos m. Sabendo que mais m menos m vai dar zero, logo eu tenho que A elevado a zero é igual a 1. Então, eu vou ter que A elevado a m dividido por A elevado a m é igual a elevado a zero. Logo, é 1. Tá bom? É só uma aplicação básica aqui que a gente está entendendo por quê, né? Por que todo valor elevado a zero é igual a 1? Porque quando eu divido dois valores iguais, quando eu faço a divisão aqui, ó, de dois valores iguais, né, a elevado a m e a elevado a m, eu faço a aplicação da potência. Quando eu divido valores de mesma base, eu subtraio as minhas potências. Então, mais m menos m, eu vou ter zero. Logo, a elevado a zero ele é igual à divisão desses dois valores, que é 1. Então, qualquer valor que eu tiver igual, né, na divisão, eu posso também dizer que é a mesma coisa que a elevado a zero. Sendo que essa aplicação ela pode ser feita para qualquer valor, tá? Pode ser feito para números decimais. Se eu tiver 1,2 elevado a zero é igual a 1. Se eu tiver valores fracionários, 1/3 elevado a zero também é igual a 1. Se eu tiver dízimas periódicas, 0,33, isso infinitamente, e tiver elevado a zero, isso é igual a 1. Até porque aqui a gente pode fazer uma transformação, né? A gente chama de fração geratriz, tá? Isso aqui eu vou estar explicando para vocês como a gente faz essa conversão de número decimal, uma dízima periódica, tá bom? Para um valor fracionário, tá ok? Que no caso vai dar 1/3, tá bom? Então aqui a gente está fazendo primeiramente um aparato aqui das propriedades. Essa é uma das primeiras propriedades aqui que a gente vai entender, sabendo que qualquer valor elevado a zero, isso sempre é igual a 1.
Tá ok, pessoal? Então, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Tá? Vamos lá para a propriedade 2 agora. Propriedade 2. Propriedade 2 ele está dizendo aqui o seguinte, que qualquer valor elevado a um expoente negativo é 1 dividido pelo meu valor de base expoente, só que eu mudo o sinal. Só o que significa? Significa que se eu tiver 2 elevado a menos 1, eu tenho 1 dividido por 2. Olha só, esse meu sinal negativo aqui ele ficou positivo, tá? Como que eu fiz isso? Aqui embaixo eu tenho um valor no meu denominador 1, tá bom? Ele não aparece, tá? Ele não aparece, mas nós sabemos que ele existe, tá ok? Aqui no meu denominador tem o valor 1, ele não aparece, mas nós sabemos que ele existe, tá? Porque nós sabemos que qualquer valor numérico, né? Eu posso ter aqui de repente o número 7. O número 7 não aparece, mas ele tem aqui um denominador 1, eu tenho um expoente 1 e tenho um coeficiente 1 aqui na frente também, certo? Esses valores que são invisíveis aqui, nós precisamos saber que existem, tá? Por exemplo, nesse momento, eu preciso saber que tem o número 1 aqui embaixo. Por quê? Porque todo valor de base, né, que eu tenho expoente negativo, eu inverto a minha base e troco o valor do sinal. Esse meu sinal negativo aqui, ele ficou positivo. Ele está aqui em cima, ó. Tá ok? Só que não aparece, né? Por quê? É o valor 1. E qualquer base elevada ao expoente 1 é ela mesma. Deixa eu trocar o valor para a gente ter uma outra visão. Se eu tenho aqui 2 elevado a menos 3, por exemplo, agora. Eu tenho 2 elevado a menos 3. O que eu tenho que fazer primeiro? Transformar essa minha base negativa em positiva. Como que eu faço isso? Eu inverto a minha base, certo? Aqui embaixo eu sei que tem 1, então o meu denominador 1 sobe para numerador e o que era numerador 2 desce para denominador. Eu abro parênteses e esse meu expoente, que era menos 3, agora é mais 3. Certo? Agora, então, fica meio elevado ao cubo. Então, eu vou ter que 1 elevado ao cubo é o próprio 1. 2 elevado ao cubo é 8. Tá ok? Sabendo que 2 ao cubo, eu obedeço a regra das potências, né? Eu vou repetir a base quantas vezes o expoente está mandando. Certo? Então, se são 3 vezes, eu faço 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, eu vou ter aqui 1/8. Tá ok, pessoal? Vamos fazer mais um exemplo? Agora, por fração. Eu vou colocar aqui uma fração 2/3 elevado a menos 2. Pronto. Eu tenho agora 2/3 elevado a menos 2. Para me tornar esse expoente positivo, o que eu tenho que fazer? Inverte a fração e muda o sinal do expoente. Então, isso aqui eu tenho 2/3, eu vou fazer o que agora? 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Agora eu levo a potência. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Certo? Vamos fazer outra. Se eu tiver aqui 3/5 elevado a menos 2 também. Vamos ver quanto é que fica isso. Se eu tenho aqui uma base fracionária, um expoente negativo, o que eu faço com esse meu expoente negativo? Eu tenho que torná-lo positivo. Como que eu faço para tornar esse expoente negativo aqui positivo? Eu inverto a minha base. Então, se eu tenho 3/5, eu vou fazer 5/3 elevado ao quadrado. Pode ver que esse 5, que era o meu denominador, virou numerador. O 3, que era o meu numerador, virou denominador. Esse menos 2, que era negativo, ficou positivo. Agora eu vou resolver a potência. Então, eu vou ter que 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado é 9. Dessa forma, eu posso concluir, então, que qualquer valor elevado a um expoente negativo, eu vou inverter
a minha base e colocar no expoente positivo. Posso também colocar 1 elevado a n é próprio 1 e b elevado a n. Tá? Esse n significa que pode ser qualquer valor numérico, tá, gente? Tanto quanto o b também, tá? Pode ser qualquer valor numérico, tá bom? O n significa qualquer valor numérico e o b também pode ser qualquer valor numérico. Tá ok? Então essa aqui foi nossa propriedade 2, tá? A gente entendeu que qualquer base elevado a um expoente negativo, eu inverto a minha base e troco o sinal do meu expoente. Tá bom? Qualquer base com o meu expoente negativo, eu vou inverter a minha base e troco o valor do meu expoente. Após isso, eu vou resolver as potências tanto quanto com o numerador e com o meu denominador. Tá ok? Vamos agora para a propriedade 3. Propriedade 3. Ele fala aqui, ó, multiplicação de mesma base, eu somo os expoentes. Então, se eu tenho aqui, ó, b elevado a m vezes b elevado a n é igual a b elevado a m mais n. Certo? Isso aqui eu posso estar colocando para tanto valor numérico natural como valor também real, né? Se eu tiver aqui, ó, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado à quarta potência, olha, eu tenho a mesma base. Então, eu vou ter que 2 elevado a 5 mais 4. Então, eu vou ter que 2 elevado à nona potência. Se eu tenho meio elevado ao quadrado vezes meio elevado a 5. Mesma base, gente. Ó, eu tenho meio aqui, ó, mesma base. Então, eu vou repetir a minha base e vou somar os expoentes. Eu vou fazer, então, 2 mais 5. Vai ficar o que, então? Meio elevado a sétima potência. Tá bom? Isso aqui eu posso estar encontrando também de outras formas. Eu posso estar encontrando assim, ó. Se eu tiver 4 ao quadrado vezes 2 elevado à quinta potência. Isso aqui dá quanto, pessoal? Professor, mas não dá para fazer porque não está na mesma base. Realmente, explicitamente não está na mesma base, mas está implícito aqui, ó. Se eu fatorar esse 4, né? Vou fatorar aqui do ladinho, aqui, ó. Vamos fatorar esse 4 aqui, né? Só para saber os divisores dele. Ó, por 2 vai dar 2. Que por 2 vai dar 1. Então, o 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 ao quadrado, ele vai representar o 4, só que o 4 já está sendo elevado ao quadrado, vezes 2 elevado à quinta. Ok? Aqui eu tenho uma regra de potência, né? Quando eu tenho... Eu vou até colocar aqui essa propriedade para vocês. Ó, se eu tenho A elevado a M elevado a N, isso aqui significa que eu tenho A M vezes N. Tá ok? Então, o que significa isso aqui na nossa aplicação? Significa que eu tenho 2 e eu posso multiplicar essas duas potências. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 à quinta. Logo, eu vou ter que 2 elevado à quarta potência vezes 2 elevado à quinta potência. Isso aqui vai ser 2 elevado à nona. Certo? Certinho, pessoal? Tá ok aí? Então, ó, multiplicação de mesma base, certo? Eu vou repetir a minha base, somo os expoentes, tá ok? Eu tenho aqui 2 à quinta vezes 2 à quarta. Eu vou repetir a minha base e somo os expoentes. Então, 5 mais 4, 9. Aqui, ó, eu coloquei fracionário. Então, eu tenho meio ao quadrado vezes meio elevado à quinta. Isso vai ser o quê? Repete a minha fração e soma os expoentes. Então, eu tenho que meio
vai ser elevado a 5 mais 2, que vai dar 7. Porém, nem sempre a nossa base ela vai estar explícita. Então, eu tenho que verificar, eu tenho que analisar. Ó, o 4, certo? Até modifiquei aqui, né? O 4, o que acontece? Ele é a mesma coisa que 2 ao quadrado, certo? Se eu colocar 2 ao quadrado aqui, esse meu 2 aqui, que é o expoente desse valor, ele vai para fora do parênteses, tá? Então, o que eu faço? Eu já caio nessa propriedade. Toda vez que eu tenho dois expoentes separados por um parênteses, eu simplesmente multiplico eles dois, tá? Como está aqui, ó. A elevado a m vezes n. É a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 2. Então, eu multiplico, vai ficar 2 elevado à quarta potência vezes 2 elevado à quinta. Isso aqui vai ser o quê? 2 elevado à nona potência. Tá ok, pessoal? Beleza? Vamos agora para a propriedade 4. Propriedade 4. Então, o que acontece? Se na multiplicação eu somo, na divisão eu subtraio. Então, eu tenho que b elevado a m dividido por b elevado a n. Isso é a mesma coisa que b elevado a m menos n, que é o que a nossa propriedade justamente está nos mostrando aqui. Se eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 4. Então, o que eu faço? Eu vou repetir a minha base e vou subtrair os meus expoentes. Então, eu vou ter que 5 menos 4, eu vou ter 2 elevado a 1. Qualquer valor numérico elevado a um expoente 1 é sempre o valor da base. Tá bom? Qual é outro exemplo? Se eu tenho 7 elevado a 10 dividido por 7 elevado a 5. Então, divisão de mesma base, subtrai os expoentes. Então, eu vou ter que 7 elevado a 10 menos 5 vai ser igual a 7 elevado a 5. Pessoal, se for fracionário, beleza, vamos ver aqui um valor fracionário. Se eu tiver aqui 2 terços elevado a 5, e aqui eu tiver 2 terços elevado a 3. Então, o que faz? Ó, mesma coisa, a base é igual. Então, se a base é 2 terços, né, eu vou pegar o quê? 5 menos 3. Eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar aqui 2 terços elevado ao quadrado, certo? Nem sempre esse expoente resultante aqui, ele vai ser positivo, tá? Ele pode ser negativo também. Por exemplo, se eu tiver aqui, vou colocar outro valor fracionário. Se eu tiver aqui 1 terço dividido, vou colocar 1 terço elevado a 7, dividido por 1 terço elevado a 10. Então, eu vou repetir a minha base e vou subtrair os meus expoentes, que vai ter aqui 7 menos 10, certo? Então, eu vou ter que 1 terço vai ser o quê? 7 menos 10 vai ser menos 3, né? Por quê? Porque sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior, certo? Se eu tenho aqui, ó, mais 7 menos 10, os valores são diferentes. Então, eu vou ter que subtrair os valores, ok? Só que o resultado vai ser o sinal do maior número. O 10 aqui é o maior número, ele é negativo, então meu resultado, consequentemente, vai ser menos. 10 menos 7 vai ter 3. Como o meu expoente é negativo, eu vou inverter. Lembra da regra que nós fizemos, da propriedade? Toda base de expoente negativo, eu inverto a minha base e mudo o sinal do expoente. Então, como é que vai ficar isso aí? Eu vou inverter. O 3 sobe e o 1 desce. O 3, que era negativo, agora ficou positivo. 3 dividido por 1 é o próprio 3. Então, eu vou ter 3 elevado ao cubo. Só que 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, né? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Ok?
Então, pessoal, aqui eu mostrei para vocês 4 propriedades, tá bom? Na próxima aula eu vou mostrar mais 3 propriedades para vocês, para assim a gente estar dando início aí à resolução das nossas questões, tá bom? Vamos lá, próxima aula agora.